pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia e hoje vou conversar com vocês sobre esse livro maravilhoso, Os Ovos Azuis da Serpente, de Roberto Marcos. Aguarde um minutinho, é já já. Bom, então vamos lá pessoal, para a resenha deste livro magnífico. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Roberto Marcos, o autor, que me enviou graciosamente o livro, tá? E já ir adiantando para vocês que ele vai distribuir 10 livros aqui através do canal. Então assistam esse vídeo até o final para você ver como que vai ser, tá bom? Então, vamos lá. Esse livro, ele tem 4 personagens principais, tá? O Benjamin, o fazedor de dinheiro, conhecido como fazedor de dinheiro. A Bela Flor, a caçadora de prazeres. A Bizet, a aprendiz de bruxaria. E o Bento, o quase morto, quase vivo. Tá? Meio morto, meio vivo, algo assim. Essas 4 personagens, eles moram num condomínio chamado Parque dos Pardais, na cidade de Santa Clara dos Cristais. Naturalmente é uma cidade fictícia. Bom, vamos lá. A história toda se passa assim, em capítulos. Você vai sabendo um pouco da história de cada um. Então, primeiro tem um capítulo com a Bela Flor, depois um com o Benjamin, um com o Bento e um com a Bizet. Depois vai se repetindo, é mais ou menos isso, para você ir se inteirando da história de cada personagem. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um. A Bela Flor, ela é uma moça que mora sozinha, naturalmente. Ah, esqueci de falar, nesse prédio eles moram sozinhos, cada um tem um apartamento, é um por andar, tá? É um prédio de 6 andares, sendo que o primeiro e o segundo pavimento não são ocupados, são vazios. Então, a Bela Flor, ela mora no apartamento de número 300. Os números dos apartamentos são 100, 200, 300, 400, 500, 600, tá? Então, a Bela Flor mora no apartamento de número 300. E ela não sai durante o dia, ela só sai durante a noite, depois da meia-noite, totalmente arrumada, assim como uma prostituta, e ela não gosta que ninguém a veja. Então ela sai e ela vai e volta enquanto ainda está escuro. Por isso o porteiro do prédio nunca a viu, tá? Então é esse o detalhe. O segundo, eu não posso contar tudo porque é muita coisa. O segundo morador, vamos na ordem, né? No apartamento 400 mora a Bizet, que é a aprendiz de feiticeira. A história da Bizet é o seguinte, ela foi morar com a avó, e aprendeu, a avó dela era um tipo de curandeira, sabe? Essas pessoas que mexem com ervas, benzimentos, essas coisas. E ela aprendeu muita coisa com a avó. A avó sabia, inclusive, fazer venenos, sabe? Aquela coisa do pessoal do interior mesmo, que cura várias doenças dessa maneira. E a neta aprendeu tudo com ela. O morador do número 500... é o Bento, que é o morto-vivo. Esse ninguém nunca vê. Então, só sabem que ele existe porque existem umas janelas basculantes no apartamento e as pessoas do lado de fora observam que às vezes está aberta, às vezes está fechada. E também escutam o barulho do chinelo dele caminhando. Então, só por isso que sabem. Ninguém sabe como é que ele vive, do que vive, tá? E por último, o apartamento número 600, que é a cobertura, mora o Benjamin, que é o fazedor de dinheiro. A história do Benjamin, ele também era do interior da cidade de Ribeirão das Onças, e após ele presenciar fatos na família dele, muito chocantes, tá? Tem esse lado no livro também, você vai ver o lado da infância de cada um deles. Ele se torna um menino muito quieto, muito taciturno, e os pais resolvem deixar que ele vá morar com um tio na cidade de Santa Clara dos Cristais. Esse tio não tinha filhos e queria dar do bom e do melhor para o menino, afinal ele era afilhado dele. E ele vai morar com esses tios e esse tio paga estudo para ele acaba se formando e na idade adulta ele já tem
a própria empresa, né? E se torna um cara rico. E o que ninguém sabe, eu até vou contar aqui, mas isso não vai atrapalhar em nada, ele é o dono do Parque dos Pardais, tá? Do prédio todo. E aluga os apartamentos, tá? Mas ninguém sabe disso. Todo mundo pensa que o dele também é alugado. O porteiro, que assim, ele só vê o Benjamin. O Benjamin o contrata como porteiro e fala que ele não pode comentar nada com ninguém sobre nenhum dos moradores e conversar o mínimo possível. Nenhum dos moradores recebe visitas familiares. Volta e meia chega uma encomenda ou outra, mas o porteiro nunca viu os demais moradores, apenas o Benjamin. Bom, essa é a premissa inicial. Que mistério envolveria esses personagens? Aí, nos próximos capítulos, você vai ver a história da infância de cada um. Aí é explicado o que cada um sofreu, os traumas que tiveram. Assim, essa parte é um pouco chocante, porque você vê que cada um deles ficou traumatizado devido a algo que viu ou sentiu, tá? No caso da Bela Flor, por exemplo, ela tem uma irmã que se suicidou, porque ela desde criança ela era molestada pelo pai e ela não aguentou. Quando ela ia fazer 16 anos de idade, ela se suicida. E isso mexeu muito com Bela Flor, tá? Cada um deles tem um problema. E o Bento então também viu coisas horríveis com relação ao pai. O pai se aproveitava de um outro irmão dele e ele ficou muito chocado com aquilo. Então cada um foi seguindo a sua vida. E isso tudo os levou a ser tão solitários, tá? A não querer contato com outros seres humanos. O Benjamin, inclusive, ele resolve até fazer na noite de Natal, na véspera, fazer uma reunião com todos os moradores, né? Só que assim, isso não é explicado, você não vê essa reunião, tá? Você não vê. Eu queria destacar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, o que ele fala sobre o Natal, sabe? Eu achei super interessante. Bom, eu não sei se eu vou achar agora, mas olha só as marcações, gente. Nossa, você quer marcar tudo, sabe? Aqui, ó, olha só o que ele fala. 23 de dezembro, na noite seguinte, noite de véspera, entre beberagem e troca de presentes, seria celebrado um momento dos mais esperados de todo o calendário cristão. A data tinha, por si só, o poder de propor revisões, ainda que momentâneas, alcançando inclusive gente absolutamente estranha, a exemplo daquela que se distribuía pelos pavimentos do Parque dos Pardais. O Natal faria assentar um novelo no estômago dos que se emocionassem com a história do nascimento do Menino Santo, ao passo que, sem o fermento de qualquer religiosidade, colocaria em regime de festa outra banda do mundo, a que vive de replicar e consagrar modismos. Em ocasião de ensinar que outro tanto de esperança que bastava para vazar no exemplo dos que não aceitassem a morte como caminho, ainda precisava contaminar os homens que buscassem em Deus a resposta para sua insuportável ausência. Benjamin nunca entendeu por que aquela celebração tinha o poder de escarafunchar lembranças distantes e desagasalhar a sua alma estanhada, quase em situação de paz. Para vocês verem a profundidade do autor, como vou dizer, descrevendo o Natal, tá? Tem várias passagens como essa. Tem umas partes também que eu acredito assim, críticas sociais, enfim. A história vai se desenrolando, eu não posso contar o final para vocês, só quero dizer que é um mistério. Você vai ficando, você quer saber o que vai acontecer, por que essas pessoas são como são, sabe? E o final é sensacional, é totalmente inusitado. Eu confesso que eu imaginava outra coisa.
no final, tá? O final me pegou de surpresa. Eu recomendo muito a leitura desse livro, gente, vocês não vão se arrepender. São 514 páginas. O Roberto Marcos, ele é brasileiro, né? Ele mora em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, se eu não me engano. E ele já tem outros livros escritos, que ele cita aqui no final, tem uma mini biografiazinha dele, tá? Eu queria dizer que eu recomendo muito. Agora o seguinte, quem quiser ler o livro, vai ter que comentar aqui nesse vídeo, assim, eu quero ler Os Ovos Azuis da Serpente, tá bom? E vai ter também que dar um like aqui no vídeo e compartilhar com 2 amigos, ok? Os 10 primeiros que fizerem isso direitinho, eu quero saber os nomes dos amigos que vocês estão compartilhando. Eu vou falar com o autor, ele vai distribuir graciosamente 10 exemplares, um para cada um, tá bom? E vocês vão ter que se comunicar comigo no livrosdatuca@yahoo.com. Mandem um e-mail para mim dizendo eu quero o livro do Roberto Marcos e me mandando seu endereço, que ele vai mandar direto para casa de vocês. Olha que coisa bacana, gente, um presentão, tá? Tá bom? Aguardo seus comentários, mas tem que comentar no vídeo aqui, ok? Era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. E muito obrigada, viu, Roberto Marcos, pela oportunidade de resenhar o seu livro. Adorei. Parabéns. Muito sucesso para você sempre. Um beijo.